O presidente russo Vladimir Putin alertou nesta quinta-feira que autorizar a Ucrânia a utilizar armamento ocidental de longo alcance significaria que a OTAN está em guerra contra a Rússia. Este é o envolvimento direto deles, e isso, é claro, mudaria de forma significativa a própria essência, a própria natureza do conflito. Isso significaria que os países da OTAN, os Estados Unidos, os países europeus, estão em guerra com a Rússia. A Ucrânia, que enfrenta desde fevereiro de 2022 uma invasão militar russa, solicita que sejam flexibilizadas as restrições ao uso de mísseis britânicos Storm Shadow e americanos Atacams. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 70 e peço apoio de todos na divulgação do nosso canal, deixando aí o like na base da confiança. Hoje vamos para um assunto um pouco diferente, a relação da numerologia com os grandes conflitos mundiais anteriores e o atual. Irei fazer um resumo do artigo do site Tô no Cosmos e irei deixar o link na descrição caso vocês queiram lê-lo completo. Bom, esse vídeo vai ser longo e conto com vocês até o final porque tem revelações chocantes. Bom, aqui no começo tem um resumo sobre o que foram os dois grandes conflitos mundiais anteriores e a duração. E a Primeira Guerra Mundial foi um conflito bélico global centralizado na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. A guerra envolveu aí as grandes potências de todo o mundo que se organizaram em duas alianças opostas, os aliados e os impérios centrais, a Alemanha e a Áustria-Hungria. Durou 4 anos e 134 dias. Já a Segunda Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1939 até 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. E ela durou aí exatos 6 anos, e nos estágios finais foram marcados aí por dois eventos catastróficos, o lançamento de 2 bombas atômicas em cidades japonesas pelos norte-americanos. Agora vem a parte da Terceira Guerra Mundial. Vamos ver. Nas datas do início das duas primeiras guerras mundiais, um número se repete na soma das dezenas, o 68. O mesmo padrão é encontrado no dia em que a Rússia iniciou os ataques contra a Ucrânia. Primeira Guerra Mundial, 28 de 7 de 1914. Segunda Guerra Mundial, 1 de 9 de 1939. Terceira Guerra Mundial, 24 de 2 de 2022. Aí quando juntamos os números, temos o seguinte. Primeira G, 28 mais 7 mais 19 mais 14 é igual a 68. Segunda G, 1 mais 9 mais 19 mais 39 é igual a 68. E terceira G, 24 mais 2 mais 20 mais 22 é igual a 68. E agora, meus amigos e amigas, qual o significado desse número e por que ele se repete nos conflitos anteriores e no atual? Aí o autor do artigo vai atrás de mais informações, buscando diferentes fontes, desde o hinduísmo, o budismo, na Bíblia e até nas profecias de Parravitini. O artigo é extenso e irei apenas ler os principais trechos, e vocês irão ver que está em linha com tudo o que temos estudado aqui no canal. Nesse primeiro trecho ele recorre ao tarô. Ele afirma o seguinte, abre aspas, muita coisa pode ser extraída daqui, a começar pela análise dos números isolados, 6 e 8. Arcano 6, indecisão, dualidade, dos caminhos, dos lados, o mal e o bem, como os dois lados de uma guerra. Arcano 8, a balança da justiça cósmica. Os dois lados entram em oposição e a balança tenta nivelar. Operação da justiça e do karma. Arcano 14, 6 mais 8, a temperança e a alquimia. A fusão, no contexto de uma guerra mundial, pode representar a reunião de outras forças no processo da oposição dual inicial, uma alquimia maligna que se espalha por todo o mundo, atirando no mesmo caldeirão bélico todas as nações. E ele faz uma observação interessante sobre essa carta do tarô. Vamos ver.
Coincidentemente, as cores azul e vermelho na mistura do anjo equivalem às cores tradicionais dos dois blocos mundiais e partidos políticos. Aí entramos na dialética hegeliana, é o dividir para governar através do choque entre as duas forças, o caos e o do caos a ordem. Nesse trecho, ele faz uma reflexão importante e recorre à alquimia e o livro das revelações, o Apocalipse. Vamos ver. A guerra é uma alquimia invertida, cuja soma dos elementos gera destruição, aniquilação. E se a alquimia divina combina para recriar, a alquimia invertida quer recriar, mas através da destruição, da injustiça e da violência. O que as guerras recriam depois que terminam são novos países repletos de traumas e memória de dor. Pensem na nossa civilização, se recriando através de tantas guerras sangrentas. É por isso que o novo mundo nunca acontece e continuamos vivendo num velho mundo assombrado pelos mesmos fantasmas do passado. Bom, falei isso em alguns vídeos. O que gerou a Segunda Guerra foi o trauma da Primeira, principalmente por parte dos alemães. E após a Segunda Guerra, eles já estavam se organizando para a Terceira, através dos embates ideológicos. E isso acabou culminando na Guerra Fria durante as décadas que se seguiram. E o que acontece hoje com o atual conflito foi também uma falta de vontade dos países do Ocidente de atender os anseios da Rússia. São os traumas gerados após a dissolução da União Soviética e a possibilidade de perder a influência sobre um país que sempre fez parte da história da Rússia, de modo que muitos russos moram e moravam na Ucrânia. Não só isso, estrategicamente a Ucrânia serve de barreira como uma invasão do território da Rússia. Se a OTAN quisesse invadir a Rússia, teria que passar pela Ucrânia. E isso ocorreu não uma, mas várias vezes ao longo da história. Vide a Operação Barbarossa e as guerras napoleônicas. Bom, sendo assim, manter a Ucrânia como um estado neutro é sim uma preocupação legítima. Afinal, os Estados Unidos não deixaram colocar mísseis em Cuba, porque a Rússia permitiria que isso acontecesse na Ucrânia, com eles aí possivelmente se aliando à OTAN. Como vimos nos vídeos anteriores, os Estados Unidos sabiam que se mexessem aí com a Ucrânia, os russos teriam que reagir e provocaram esse conflito para atender interesses escusos. Simplesmente usaram os ucranianos como bucha de canhão. Agora alguns devem se perguntar aí se eu apoio o que fizeram os russos. Eu digo que não, porque sou contra a guerra, mas entendo os motivos. Agora, os americanos invadiram o Iraque, baseado em uma mentira. Não vejo a mesma disposição de alguns que criticam os russos para criticar os americanos. Não podemos usar dois pesos e duas medidas. Mas vamos continuar. Coordenadas bíblicas. 6:8. Abre aspas. Corrige-te, ó Jerusalém, para que minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação a terra não habitada. Jeremias 6:8. Abre aspas. Porém, deixarei um remanescente, para que tenhas entre as nações alguns que escaparem da espada, que é guerras, quando fordes espalhadas pelas terras. Fecha aspas. Ezequiel 6, versículo 8. E no capítulo 6, versículo 8 de Apocalipse, o trecho mais significativo. Abre aspas. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Fecha aspas. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Interessante que hoje Israel pode ser o protagonista de mais um conflito desastroso no Oriente Médio. Passaram-se mais de 2000 anos e nada aprendem, continuam fazendo guerra. Não à toa, a maioria deles não reconhece Jesus e tem muito cristão que bate palmas para o que eles fazem em nome da suposta defesa do Estado de Israel. Já vi alguns vídeos aí de radicais sionistas cuspindo e xingando naqueles que pregam as palavras de Jesus na Terra Santa. Por lá existe muito ódio e fanatismo,
Claro que nem todos são assim, a grande maioria respeita outros povos e religiões e só querem viver suas vidas em paz. Mas devemos lembrar que foram esses mesmos, os fariseus, que crucificaram Jesus, os sionistas do passado. São esses radicais que atualmente comandam o atual governo de Israel, infelizmente. Bom, e não acabamos por aqui, ele continua analisando a Bíblia. Abre aspas. O último cavalo do Apocalipse traz a soma das pragas anteriores, incluindo pestes, que é pandemias, E as guerras, e seu anúncio se alinha com estas palavras de Cristo, segundo Mateus. Abre aspas. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, versículos 6 e 8. Ele chama a atenção nesse trecho para o versículo e os capítulos que se correlacionam com o número 68, bem como o dia em que a Rússia iniciou o conflito na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro. No trecho seguinte, ele continua chamando a atenção para as passagens de Jesus. Vejam, abre aspas. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, 2. Bom, Jesus não se referiu à destruição somente do templo local, ele se referiu à civilização inteira. Não restará pedra sobre pedra. E deste ponto começa a falar dos eventos que marcariam o mundo ao tempo do seu regresso ao mundo. A famosa escatologia de Mateus 24, a data da Guerra da Rússia. E agora ele vai falar sobre o ano 1968 e da sua importância para a história. Aquele ano ficou conhecido como o ano que não terminou. Foram diversos eventos marcantes como a Guerra do Vietnã, as mortes de John Kennedy e Martin Luther King, os golpes militares, manifestações em prol da paz, movimento hippie e etc. Ou seja, amigos e amigas, existiu uma chance naquela época da humanidade mudar o presente e o futuro através da paz. Porém, os movimentos foram suprimidos e desvirtuados. E depois ele aponta para novas coincidências com relação à numerologia de 68. Vamos ver. E as conexões com o 68 não param aqui. Todas as dezenas repetidas do 68 produzem um número 5, ou seja, 6 mais 8 é igual a 14. 14 é igual a 1 mais 4, que é igual a 5. E reparando bem, 6 mais 8 é igual a 14, ou seja, retorna ao ano da Primeira Guerra Mundial, 1914. Ou seja, retorna para onde tudo começou. E eu cheguei a falar em um dos vídeos que as guerras que se seguiram foram continuações das anteriores. E isso prova o que disse lá atrás. Bom, Cristo disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Porém, a humanidade, as nações continuam insistindo nos mesmos erros, tentando resolver seus conflitos através de mais violência. Mas vamos continuar a leitura. Bom, no trecho seguinte ele vai atrás de informações no budismo. Vamos ver. E outro fator ainda mais importante é encontrado. 2022 menos 1914 é igual a 108. Esse número tem uma forte associação com a roda budista. O número 108 é usado frequentemente na série de repetições de mantras por budistas e hinduístas, como se repetisse um número limite das reencarnações humanas dentro de uma civilização. Onde fica o centro de gravidade dessa conta? Exatamente o ano de 1968, o ano que não terminou e que talvez começou a terminar quando 2022 se encaixou com sua agenda incompleta. Primeira G é igual a 1914 mais 54 anos, que é igual a 1968. Guerra Fria é igual a 1968 mais 54 anos, que é igual a 2022, que é igual à Terceira Guerra Mundial. Sendo assim, amigos e amigas, o conflito atual é uma continuação da Guerra Fria, tanto que vem sendo chamado de Guerra Fria 2.0.
Continuando, o tempo é circular e quando a roda alcança o ponto mais alto da sua ascensão, exatamente a partir desse ponto ela começa a decair. No caso específico das guerras mundiais, o ano de 1914 projetou no tecido do espaço-tempo da Terra a marca de uma causa, a causa das guerras globais, que, por não ter sido superada pela humanidade, apenas reforçada nos anos que se seguiram, teve por efeito repetições. Uma repetição pior em 1939 é o que tudo indica uma repetição ainda maior em 2022, pelo mesmo fato da humanidade não ter mudado, jogando ainda mais lenha nas fornalhas das guerras. E o ano de 1968 flui como centro de gravidade entre a Primeira Guerra, a semente, e a guerra atual, e carrega de sua influência o tom do período como que querendo completar o que ficou inacabado. 68 mais 68 mais 68 é igual a 204. Ele repete 3 vezes porque supostamente teríamos 3 guerras. 68 vezes 3 é igual a 204. 2 mais 4 é igual a 6 e 2 vezes 4 é igual a 8. Sendo assim, temos mais uma vez o número 68. Então, na dinâmica exposta, é como se as guerras estivessem dentro de uma roda fechada, que sempre se repetem sob determinados alinhamentos numéricos que coincidem com grandes ciclos planetários. Nessa dinâmica é que a profecia se torna uma ciência autêntica. Então, vale salientar que as guerras se repetem porque a humanidade não interrompe o fluxo que criou o conflito, ou seja, o ódio. Jesus deu o roteiro como deveríamos agir e, no entanto, continuamos alimentando essa roda kármica. Veja essa passagem. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Mateus 26. Isso é referência àquela passagem onde Pedro corta a orelha de um soldado romano. E Jesus ordena aí que ele embainhasse a espada. Mas vamos continuar, pois isso tudo é muito importante para que compreendamos o momento que estamos vivendo. Ele mostra aqui aquela gravura que também mostrei em um vídeo anterior aí sobre o cometa, e vamos ver o que ele tem a dizer. Ainda existem outras conexões com o número 68, que é 34 mais 34, ou 4 vezes 17. A primeira vem de um desenho profético de Albrecht Dürer, um gravurista alemão que, entre outras obras-primas, desenhou Melancolia. E no incrível conjunto de informações do desenho, destaca-se a mensagem do quadrado mágico, ordem 4, no canto direito, cuja solução é 34. 34 mais 34 é igual a 68. E no horizonte, enquanto o grande anjo espera e o pequeno anjo aprende, sinais no céu distante, um arco-íris, um cometa e a mensagem melancolia, trazido por uma espécie de demônio voador. Entender que 68 é igual a 4 vezes 17, e sabendo que no tarô 17 é o arcano da estrela, temos outra relação. A estrela do Apocalipse, Absinto, o astro que traz amargura, ou a estrela que cai na terra. E por meio de um anjo abre a chave do abismo, onde criaturas se levantam para a guerra mundial. Bom, incrível, meus amigos e amigas. Quem acompanha todos os vídeos do canal sabe que falo muito sobre isso, inclusive trouxe uma canalização, e Ramatiz também fala sobre a influência negativa de um astro que se aproxima. No vídeo anterior eu relacionei a influência do Sol e dos astros no comportamento violento humano, isso tudo correlacionando aí o pico de atividade solar com conflitos e guerras. Agora ele vai falar sobre o número 5, que também está presente nesta conta, cujo também falamos bastante na análise profética sobre Parravitini. Vamos ver. O número 5, 68, é igual a 6 mais 8, que é igual a 14, e 14 é igual a 1 mais 4, que dá 5.
Esse número na Cabala equivale à ordem do planeta Marte, o quinto anjo, chamado Geburah, o rigor, a punição, a penitência. E a guerra é, na maioria das vezes, o seu instrumento de penitência. Ele se relaciona ao quinto anjo do Apocalipse e todas as suas ações, quinto selo, quinta trombeta, quinta taça. O quinto selo fala dos mártires da fé, dos guerreiros da verdade, solicitando justiça a Deus. E Deus lhes conforta, dizendo que a justiça lhes será feita depois que seu número se completasse. E a quinta trombeta anuncia a queda da estrela na terra e a abertura do abismo, fazendo sair de lá de dentro as legiões das trevas que atormentariam a humanidade, aparelhadas como um exército para a guerra. E o número 5 foi, aliás, retratado pelo grande profeta argentino Benjamin Solari Parravicini com uma série de profecias, grande parte delas já cumprida, e parte dessas profecias associada a tempos difíceis para o mundo, e o número 5. Aí vamos continuar daqui de baixo. Vamos lá. Muitas dessas profecias ele associa com o número 5, uma espécie de chave cabalista, e com guerras, penitência da humanidade. Existem várias e várias delas onde ele imprime esse padrão profético. Curiosamente, ao lado das três grandes guerras, a data de fundação dos Estados Unidos nos leva ao mesmo número 5, pois 4 de julho de 1776. Todos esses números somados dá 32, que é igual a 3 mais 2, que é igual a 5. Seria os 5 do desenho profético das profecias de Parravicini? Em diversas mensagens, Parravicini coloca também a Rússia como protagonista dos futuros cenários da guerra com o Ocidente. Temos essa profecia impressionante, uma besta soltando uma serpente, que é a representação do mal. Fizemos muitos vídeos analisando essas profecias e relacionando com a Rússia. E a pessoa que escreveu o artigo fez a mesma associação. Incrível. Bom, diz na profecia, o mal chega sobre o homem cego. Profecia de 39. E o artigo continua. 5 é outro código que se repete, relacionado ao quinto anjo do Apocalipse e sua praga, diretamente ligado às guerras e à queda do grande asteroide na Terra, o primeiro Ai que lhe pertence. Depois mostra mais uma profecia de Parravicini que diz o seguinte, abre aspas, a besta, 5, Sol, humanidade, SJ, o Apocalipse chega. O último selo, profecia de 1953. SJ de São João, o profeta de Apocalipse, ao qual Parravicini faz inúmeras referências. O quinto selo, a besta, o início das grandes dores tribulacionais, porque o quinto anjo é Camael, o punidor. Curiosamente, na quinta taça do Apocalipse, o quinto anjo derrama suas águas sobre o trono da besta, conforme a relação exposta por Parravicini. Na profecia seguinte, ele mostra como será o anjo soprando sua trombeta. Martiri morrihe omnia in mortis. Morte. 555 MM. O anjo fala de novo. 1939. Profecia de 1939. Outras visões associadas ao quinto anjo e outros, como o anjo que prega o Evangelho Eterno, Apocalipse 14, e cenas de guerra, mártires cristãos e morte. A imagem das pirâmides, a cobra, o veneno mortal do pecado é detida, o que permite a ressurreição dos eleitos. 5 é a penitência, voluntária ou involuntária, número da alma, dos processos de transformação da alma. E para concluir, temos a seguinte, esta profecia de 1936. Na quinta hora da hora lunar, chegará a nave espacial de Ares e dirá, passada a tribulação, novamente chegará o Sol, o pássaro celeste de peito branco, e pousará na argentada, terra salva e cuidada por Deus. Chegará o reconstrutor. Uma referência direta ao deus Marte, Ares,
E o quinto anjo, aquele que dá força aos cristãos no sentido de todas as batalhas espirituais a serem enfrentadas. Mártires, Marte, guerreiros da verdade. Nave espacial de Marte e o pássaro de peito branco é uma incrível referência ao pássaro que representa o Quetzalcoatl, o venusiano, espírito reconstrutor do mundo novo. Até uma numeração maia aparece na imagem, número 11, seguida da letra V de Vênus, e a ampulheta do tempo e a foice criam o resto da figura, que lembra um disco voador e uma face humana dentro dele. E a argentada Terra não é a Argentina, como muitos pensam, mas a quarta dimensão, terra do refúgio, da igreja, que se relaciona à esfera de Jesod, lua na Cabala, fundamento da quarta dimensão, e a lua rege o metal, prata, que é argento. Guerreiros são de Marte, mas jardineiros são de Vênus. E enfim, eis que chega o tempo em que diversas correntes proféticas se encontram, convergindo para a verdade, como rios que percorreram a humanidade por séculos, anunciando o murmúrio de suas águas antes de chegar no grande mar, quando os profetas descansariam e a terra receberia o seu salário acumulado. É o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocada a sua trombeta, cumprirá os mistérios de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Fecha aspas, Apocalipse 10, versículos 5 e 7. E lembrem-se, amigos e amigas, os mansos, os pacíficos, os brandos herdarão a terra, é uma promessa do próprio Cristo. Não se deixe influenciar pelo discurso raso daqueles que pregam o ódio. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas, curta, compartilhe. Para quem quiser ajudar o canal, temos a nossa chave Pix, temos outros conteúdos excelentes no Carro Isolado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!